Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta, já compartilha esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os nossos podcasts. E hoje vamos falar sobre a importância da liderança no empreendedorismo. Você aí de casa sabe qual é essa importância dentro das empresas? E para estar falando aqui comigo um pouco sobre esse assunto, estou com a Carla Teixeira. Ela é coach de empreendedoras, especialista em liderança e maturidade emocional. Também estou com a Soraya Cômodo, que é contadora, especialista em psicologia aplicada a negócios, palestrante e mentora de mulheres empresárias e empreendedoras. Também estou com a Thalita Monteiro, que é empresária no ramo textil há 12 anos e sócia e diretora-geral da Prana Estampas. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, por falar, né, sobre esse tema, sobre liderança no empreendedorismo. E para a gente começar o nosso podcast, gostaria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho da sua profissão, por que escolheu, né, também essa profissão. Soraya, pode começar com você. Obrigada, Nath. Obrigada, meninas, por fazerem parte dessa roda comigo. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. É uma pergunta difícil, né? Por que eu escolhi essa profissão? Essa profissão não foi escolhida por mim. Eu sempre conto nas minhas palestras um pouquinho dessa história, porque eu acho que vale a pena, no Brasil principalmente, que a gente tem muitas empresas familiares. Eu venho de uma família de empreendedores, de contadores, e quando eu tinha 5 anos, os meus pais compraram o Contábil Cômodo, numa cidade bem pequena, chamada Mairinque, e eles são contadores, então não tinha como eu mudar de aquário, né? O peixinho está no mesmo aquário dos tubarões. E quando eu fiz 18 anos, eu tinha uma vontade, eu já trabalhava desde os 14 no contábil, eu tinha uma vontade grande de ser psicóloga, por olhar o jeito que meus pais cuidavam das pessoas que existem por trás de cada CNPJ. Isso pra gente é o mais importante, né? Falando em humanização, a gente já praticava isso há muito tempo, antes de estar aí a palavra estar famosa. Sim. E minha mãe falou, não, você vai ser contadora porque o papai tem a empresa, você é a filha mais velha, então tá Caramba. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fui fazer contábeis, faculdade, e depois, assim que eu terminei, eu fui fazer psicologia aplicada a negócios, porque fazia muito sentido. Sim. Então, não fui eu que escolhi, mas eu me apaixonei pelo nosso negócio. A gente já está na 3ª geração com a minha filha, as 3 gerações trabalham juntas. Todos os perfis a gente tem aí de clientes também, 3 gerações de clientes, e o escritório vai fazer 50 anos. Caramba! Você se arrepende de ter seguido né, a caminhada da sua família ou não? Porque às vezes a gente quer fazer escolher outra coisa, né, diferente dos nossos pais. Nem por um minuto, porque hoje eu falo que eu, como realização pessoal, eu sou palestrante e mentora de mulheres. Para mentorar também, eu não programei, eu não planejei, mas nas palestras, como eu falo muito sobre a minha experiência de 39 anos dentro do Contábil Cômodo, olhando tudo que dá certo e errado nas empresas, quando eu mostro isso nas palestras, as pessoas querem que eu entre nas empresas delas para fazer o milagre. E não é milagre, é conhecimento, é Sim. técnica. Então, eu criei a mentoria Lumen para mulheres, porque as mulheres estão aí no mercado e muitas não sabem nem o que é empreender, nem o que é ser empresária. Então, eu vou com elas, trilho esse caminho do empreendedorismo e do empresariado com elas. E ensino, que ensinar é o que eu mais gosto de fazer. E dentro do Contábil Cômodo, eu passei a vida ensinando clientes e equipes. Legal. Então, eu sou uma apaixonada. Carla, e você? Se apresente pro pessoal de casa, conta um pouquinho da sua profissão, por que você escolheu também a sua profissão? Bom, eu sou Carla Teixeira, eu trabalho com coaching voltado especificamente para mulheres empreendedoras e empresárias, né? E eu acho que talvez não tenha um momento de virada de escolha da profissão. Eu nasci profissionalmente na área da comunicação e eu tinha uma carreira muito sólida dentro de multinacionais, dentro de uma multinacional voltada para a área de comunicação.
Só que eu tinha time que eu liderava e que eram times que funcionavam muito bem. E com o passar do tempo, eu acho que essa profissão me chamou. Não fui eu que escolhi, né? Eu fui chamada para ela. Como iniciando na comunicação, eu sempre tive uma visão assim de que nós tínhamos que ser mensageiros de boa notícia. Sim. Né? E quando eu comecei assim, sem muito determinar qual seria o próximo passo, quando eu comecei a fazer as formações de coaching e comecei a trabalhar, isso foi organicamente aparecendo, como as minhas clientes apareceram de forma muito natural para serem atendidas por mim. E eu acho que a liderança, que é o tema que eu me especializei, ela é uma boa mensagem, ela é uma boa notícia, né? Que falei que eu sou mensageira de boa notícia. Sim. A liderança é uma boa notícia, porque todos iremos liderar. Ainda que a gente não tenha uma equipe, a gente tem que liderar a nossa própria vida. Então, liderar a si mesmo é uma excelente notícia, porque quando a gente toma consciência disso, a gente passa a viver a vida de uma forma mais consciente, mais desenhada, mais planejada e, consequentemente, mais feliz. Legal. E você, Thalita, se apresente pro pessoal de casa, conte um pouquinho de você. Bom, meu nome é Thalita, estou na direção aí da Prana Estampa há 12 anos, desde a fundação dela. Mas a história da Prana, ela começa muito antes, ela começa 25 anos atrás, com os meus pais empreendendo nessa área da estamparia, né, no têxtil, lá no nascimento da sublimação, que era uma tecnologia inovadora para a época. E então eu falo que eu cresci nesse chão de fábrica, né, nessa história de construir, pavimentar um setor que estava nascendo aqui no Brasil. E apesar de que, ao longo da minha adolescência, acabei escolhendo a área da enfermagem, né? Cheguei a trabalhar no Hospital Albert Einstein, no centro cirúrgico, fiquei um tempo por lá, mas chega um momento que é necessário uma decisão, né? Minha família que vinha com esse empreendimento, na época tinha ali seus 15 anos já, e aí o meu pai chega com uma conversa muito séria, contando que a tecnologia estava mudando e que o tamanho da empresa com que ele estava liderando ali na época, ele não conseguia ter o tempo necessário ali para acompanhar essa nova tecnologia, faltava braços, né? Então, chega um momento que, vendo essa situação, eu me vi ali na necessidade mesmo, convocada a iniciar essa empreitada ao lado da família, e foi quando eu, num primeiro momento, mediei as duas coisas, então dava o plantão e comecei a empresa, né? Até que, em determinado momento, fez sentido que precisava de uma dedicação integral ali, e foi quando eu segui integral, de corpo e alma ali para a empresa, né? Então, isso já tem 12 anos. Caramba! Então, venho de um legado, assim como a Soraya, um legado familiar também, mas um pouco diferente nessa história de que realmente houve um momento, né, da história da família, do empreendimento da minha família, de que os filhos precisavam participar. E assim, foi apaixonante. Apesar de não ter sido a minha primeira escolha profissional, no primeiro passe ali, foi uma jornada que a gente vai se envolvendo, vai abraçando esse propósito e entendendo que ali era realmente a missão. Então, essa é a minha história aí, que muito, muito diferente do que vem do têxtil, que geralmente as pessoas fazem moda, né? Tem alguma ligação com a faculdade de moda. Eu vim de uma história de chão de fábrica, de enfermagem, que eu falo que nunca se perde. Eu acho que o enfermagem tem uma essência do servir, e trabalhar na prestação do serviço é servir, liderar é servir. Sim. Né? Então, acho que nada se perde. Acho que esse conhecimento todo, ele só fica mais abundante, ele só floresce. Legal. Ô, Soraya, fala um pouquinho pra gente da questão da importância da liderança para o sucesso de uma empresa.
Assim como a Carla falou, que a liderança é importante em todas as áreas da nossa vida, e eu concordo, porque se nós não conseguimos liderar o nosso ego, a nossa persona, nada a gente consegue liderar. E liderar, sim, é servir, né? Como a Thalita falou. A importância é toda, porque as empresas que não têm uma boa liderança, mas o que é uma boa liderança? É você ter um líder desconstruído daquele chefe de antigamente, é você ter um líder que te ouve, é você ter um líder que deixa você criar. Ele não corta as suas asas, né? O líder do futuro, que eu falo que é o líder 4.0, que é a liderança entre homens e robôs, porque até então era entre homens e máquinas, é o líder que tira o medo daquela equipe, dos liderados, né? De serem substituídos por máquinas, por robôs, por tecnologia. Porque o que eu vejo muito dentro dos clientes, dentro das empresas, das multinacionais inclusive, é o medo que o time tem de aderir a algumas tecnologias, a trazer a tecnologia ao seu favor, porque ele tem medo de ser descartado, de ser substituído, de não ser mais importante. E isso parte do líder, fazer com que o seu time entenda que ele não vai ser substituído pelo robô, mas ele vai sair daquela tarefa repetitiva de copia e cole para uma tarefa, ou melhor, um lugar estratégico. Sim. Ele vai ser ensinado a pensar novamente, a encontrar soluções, estratégias, e não ficar ali fazendo tarefas que o próprio robô faz. Mas para essa conscientização da equipe, precisa haver a conscientização, em primeiro lugar, do líder. Porque os líderes estão também com medo. Eles não demonstram. Mas a quantidade de líder doente é absurda. Eu também faço a parte de RH, ou melhor, o Contábil Cômodo faz a parte de RH para algumas multinacionais, e é um absurdo o tanto de auxílio-doença e pedido de aposentadoria precoce, ainda mais depois de novembro, com esses novos CIDs de doenças atribuídas ao trabalho, que a gente tem preparado essa documentação para os funcionários entrarem na Previdência Social com burnout, com estresse excessivo, com muita angústia, com depressão, síndrome do pânico e principalmente a ansiedade. Então, cabe ao líder, primeiro, se observar com amorosidade e aceitar a vulnerabilidade dele. Eu tô com medo. Eu tô com medo do que tá vindo, essa geração que tem solução para tudo. Principalmente quando é um líder mais velho com uma geração muito jovem. Às vezes a pessoa ela pensa que pode ficar para trás, né? Pois é, e dá para trabalhar junto. Esse conflito de gerações precisa ser trazido para o lado positivo. Porque onde não tem conflito, não tem discussão. Onde não tem discussão, não tem novas ideias surgindo. Mas a gente pode lidar com tudo isso sem agressividade, né? Sem abuso. E esse é o mundo ideal da liderança. Trazer o time para o seu lado, mas com esse olhar de amorosidade mesmo e de parceria. Porque não é um time se cada um está olhando para um lado do campo. Legal, né? Soraya. Ô, Carla, que você pode falar um pouquinho de quais são as características de ser um bom líder? O que se faz ser um bom líder? Bom, eu acho que quando a gente está falando especificamente da liderança no empreendedorismo, né? E é interessante a gente pensar assim, o que é o empreendedor, né? O empreendedor é aquela pessoa, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, corajosa. Sim. Que tem a força e aquela inquietação interna de realizar, de mover, de construir. E então me parece que, de modo geral, os empreendedores, eles já vêm com um espírito muito forte de liderança e essa energia executora. Então, eles já vêm com esse pacote meio pré-pronto dessa energia fazedora super fundamental. Mas eles não vêm, muitas vezes, trabalhados em conhecimento e autoconhecimento. Um líder, para ele realmente ser um líder
fraterno, que é o que também a Soraya está trazendo, né, de olhar para o outro, de entender a dinâmica do funcionamento de uma equipe, ele precisa realmente, em primeiro lugar, liderar a si mesmo, aprender a liderar a si mesmo, aprender a liderar os seus impulsos, aprender a liderar as suas falas, aprender a se comunicar, né? Eu acho que são questões fundamentais. No empreendedorismo, é fundamental com que o líder, quando ele... se a gente está falando de alguém que está iniciando, que alguém já tem um negócio em andamento, mas ainda iniciando, ele precisa lembrar que ele vai precisar ensinar, né? Então, liderar é ensinar. Basicamente, se você me perguntasse, Carla, o que é liderar? Para mim, é esse verbo que representa a liderança, porque se eu não ensino, eu não consigo perpetuar, eu não consigo crescer. Então, um empreendedor que começa e não tem essa disposição de ensinar, ele não vai ser um bom líder. Ele não consegue crescer, porque aí ele tem tudo no controle dele, no comando dele, e aí ele não consegue ter esse espaço de crescimento. A Thalita e eu, a gente trabalha junto no projeto da Prana, e ela tem uma equipe grande de liderança lá, e que realmente elas são só mulheres. Olha só. E elas estão muito dispostas a isso, a ensinar a equipe, porque elas entendem que quanto mais elas ensinam, quanto mais elas compartilham, mais elas crescem e mais a empresa cresce. Mais o bem então elas olham para esse bem comum, que é a empresa. Então o ensinar, eu acho que é a principal característica. E precisa aprender a ensinar, né? Legal. Ô, Thalita, como você, né, tem essa questão da sua empresa grande aí, com bastante mulheres, como que você vê essa questão da liderança? Como que a liderança, ela pode incentivar os colaboradores e também, às vezes, tem aqueles líderes que desmotiva a sua equipe? O que você pode estar falando um pouquinho do seu ponto de vista? Olha, eu gosto sempre de pensar que, quando a gente está falando de uma liderança ali, do time tático, o papel fundamental começa pelo dono do negócio, pelo primeiro líder, né? Então, se ele não tem a clareza de qual é o papel dele, qual é o propósito, a missão ali, a cultura organizacional que ele quer. E para isso a gente precisa entender, então, o que é o nosso negócio, com quem a gente se comunica. Isso vai dar os valores, né, a cultura, e isso vai formar a liderança, que isso vai ter um tipo de comunicação para atingir os objetivos da empresa. Então, é uma trilha, realmente, e ter essa clareza como CEO da minha empresa, da Prana, de entender que é colocar as pessoas certas no lugar certo, fazer a gestão, né, dar a clareza ali de para onde nós estamos indo. Então, é vender a ideia primeiro para eles. Não tem como a gente estar motivado se a gente não está acreditando no caminho que a gente está seguindo. Né? Então, acho que esse é o princípio, começa ali nesse direcionamento estratégico que vai permear depois todo o time. Legal. E você vê essa importância de você sempre estar à frente ali da sua empresa? Porque às vezes tem empresários que toma a frente no início e depois acaba deixando um pouco de lado, né, a empresa. Olha, isso depende muito da maturidade da empresa, né? Eu acho que quando a gente está nascendo, o primeiro ano da empresa, basicamente, ou era o atendente, a produtora, a cobrança, o financeiro. A gente fazia todos os papéis, né? E aí, conforme a empresa vai escalando, a gente já não consegue ter tanta proximidade operacional. Então, a gente depende de formação de um time. Então, é uma construção e que talvez chega um determinado momento, principalmente os 2 primeiros anos, passado esses 2 primeiros anos, na média, né? Sim. Com certeza começa a sofisticar a necessidade de liderança, de gestão. Então, vai faltando algumas ferramentas, e se a gente não for prestando atenção nessas nuances, nessas transições de maturidade, é onde a coisa pode escorregar e a gente, às vezes, culpar de ter um resultado ruim por causa de um time, mas às vezes é o time que não está bem direcionado. Então, aquela construção, direcionamento estratégico que gera cultura, que gera liderança.
e todos a trilha. Mas o papel do líder, como a Carla colocou, ele remete muito ao servir, mas não o servir de ter que sempre fazer pela equipe, mas o servir de estar à disposição para que o time consiga conquistar a meta, o objetivo, mas ensinar. Com certeza essa é a mudança de chave de um jogo, de um outro nível de jogo, né? Então, quando a gente entende que o líder, se ele tem a ferramenta para ensinar, para passar aquilo adiante, claro, quando a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de processos, de desenhar isso está realmente mapeado, porque aí tangibiliza esse ensino, né? Porque senão, tenho que ensinar, fica um pouco vago, né? E de uma forma mais prática criar os processos, sim, a padronização, tudo isso vai dando forma para como o líder também sentir que ele corresponde, que ele está conseguindo atingir os objetivos ali de ensinar. E o resultado fica muito claro, porque aí o resultado da conquista ali acaba sendo de que ele é dispensável. Literalmente, o líder começa a ser dispensável. Isso é um ótimo sinal, é um bom termômetro. É importante também de você ter as pessoas certas, né? Que é aquilo que a gente estava comentando aqui antes do podcast. Do profissional certo, porque senão vem toda aquela dor de cabeça também pro empresário, né? Ô, Carla, fala um pouquinho dessa questão do líder, né? Dele ser ou motivador ou desmotivador para os próprios colaboradores, né? Porque às vezes o funcionário colaborador, ele tá ali, ele enxerga aquilo, poxa, meu líder não está sendo 100%, não estou me sentindo motivado. Pode ser que o líder também não esteja sendo motivado pelo empresário? A motivação, talvez ela tenha que ser precedida da disciplina, né? Assim, eu entendo que quando os profissionais estão lá atuando diante de suas atribuições que lhe foram confiadas, fala-se muito em motivação e eu acho que é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado dentro da seara da liderança, porque bem antes dela tem que vir a disciplina. E essa questão de colocar a culpa no líder, né, a responsabilidade, sim, no líder, sem dúvida é humano. Isso realmente, por mais que a gente tente mostrar que esse não é o caminho para a solução do problema, isso é humano. Mas às vezes nós temos líderes que não têm a consciência, a clareza sobre o que é liderança e estão liderando. Eu brinco que assim, tem líder que se o líder ele não está olhando para o bem comum da empresa, ele não está liderando. Ele está fazendo marketing pessoal. Legal. Né? Ótimo. Então eu acho que às vezes realmente de fato acontece isso de líderes quererem estar ali somente fazendo a presença deles para um marketing pessoal, para eles serem promovidos, para eles serem vistos. Mas o papel do líder é olhar para o bem comum. Eu gosto de pensar, quando eu estou nessa dúvida, será que esse colaborador precisa de motivação ou treinamento? Eu gosto de fazer a pergunta assim, interior, assim, como se fosse para ele, assim, diretamente. Se aquele trabalho que ele executa dependesse, a vida dele dependesse daquilo, ele consegue executar aquilo? Se ele consegue, falta motivação. Se ele não consegue, falta treinamento. Então, isso dá uma direção prática da gente, como direção, do que fazer. Se a gente precisa de motivação, treinamento ou troca mesmo. Sim. Né? Se de repente é uma contracultura ali, tem conflito de valores, aí é uma outra questão, mas quando a dúvida é motivação ou treinamento, geralmente de alguma forma eu sondo isso com o colaborador muito no feedback, bom, né? Uhum. Se realmente dependesse a vida dele, e aí a resposta vem com muita clareza do que fazer. Acho que dá um retorno prático aí da tomada de decisão.
Muito bom. Legal. Ô Soraya, fala um pouco pra gente da questão da comunicação, a importância, né? Da comunicação do empresário com o líder, também do líder com os colaboradores da empresa, porque às vezes pode ser uma empresa pequena, mas também às vezes pode ser uma empresa gigante, né? E às vezes não tem tantos líderes assim. Como que essa comunicação é importante? Então, eu fico muito feliz quando eu conheço alguém como a Thalita que conta como começou essa história de empresa familiar, porque aí eu estou vendo do lado do empresário e não da contadora. É muito bonito, essa trajetória é muito interessante, porque tem uma lição de casa a ser feita, a ser aprendida. E muitas pessoas acham que ser empreendedor é você ter um CNPJ, Sim. comprar um terninho, ganhar um cartão com limite lá do banco, se vestir de empreendedor e não fazer a lição de casa. E não precisa entrar em todos os cursos e mentorias para você aprender a fazer o arroz com feijão muito bem feito. Porque eu tenho clientes ali que nasceram como MEI. E eu sou uma contadora, empreendedora, que eu nunca desprezei o MEI. Porque tudo pode começar naquele MEI. Às vezes a gente tem um MEI que já foi um empresário grande e a empresa quebrou, faliu durante a pandemia, ou um MEI que foi demitido durante a pandemia, porque a avalanche de MEI veio depois de 2020. E aí eu fui olhar para esses MEIs e segmentei e fui entender o MEI que já tinha sido empresário, por que ele quebrou. Hoje, quando eu abro um CNPJ de uma empresa que chega para a gente, por exemplo, no escritório, que ou teve uma mudança de contador, ou ficou algum tempo sem contador, então eu vou analisar, fazer uma pesquisa daquele CNPJ. Com esses 30 e poucos anos de experiência, eu consigo saber exatamente quando aquela empresa vai quebrar, vai acabar, vai fechar. Só. E hoje eu consigo saber por que as empresas, a grande maioria, fecham com menos de 10 anos. Tem uma vida curta e aí começa um outro negócio porque não tem essa base sólida, muito bem formada. Então, como a Thalita falou, tem uma trilha. E o que eu gosto de falar, tudo começa pela comunicação, onde? Na cultura da empresa. E as pessoas não começam pela cultura. Começa a querer vender a qualquer custo. Mas volta um pouquinho, até na minha mentoria Lumen para mulheres empresárias, eu ensino isso. Ela pode já estar no meio do caminho, ela já pode ter uma empresa, ela já pode estar querendo passar para a visão de investidora, mas a gente tem que olhar desde lá de trás e entender por que muitas vezes o ralo está maior do que o chuveiro. Por que o time não para? Por que ela se sente sobrecarregada? Ela acha que ela está apagando incêndio todos os dias, é a maior dor das empresárias de hoje. Ela tem um desejo ardente de sair do operacional. Enquanto você tiver uma empresa, você não vai sair do operacional. Você vai sair de algumas execuções, de alguns departamentos, mas você vai sempre estar no operacional. Nem que seja no operacional da gestão. Agora, as principais feridas, os principais erros, não tem uma cultura muito bem desenhada e clara, nem para os fornecedores, nem para o time, nem para os clientes. E às vezes, numa empresa familiar, não tem nem entre si, entre os sócios. E depois da pandemia aconteceu um agravante, as empresas não têm um planejamento sucessório. E aí os donos faleceram durante a pandemia e os filhos assumiram sem saber por onde recomeçar aquele negócio. Caramba. Não conhecia nada do negócio. Trabalhava lá? Trabalhava, mas o pai mandava, o filho obedecia. Então não tinha essa autonomia. Eu trabalhei com os meus pais e trabalho. Minha filha veio dos Estados Unidos durante a pandemia e ela não queria ser contadora, a gente nunca conversou sobre isso, ela era muito livre para escolher, veio por um medo dos familiares que estavam falecendo, entrou para me ajudar no escritório e se apaixonou, mas ela entendeu por que a gente existe, para quem a gente existe, quem somos nós nesses 50 anos, Sim. A quem a gente serve e qual é o nosso jeito, principalmente é ter essa comunicação efetiva de qual é o nosso jeito de trabalhar.
Então, nós temos muito claro que nós somos uma contabilidade humanizada, consultiva, a gente não é o contador despachante que só entrega o imposto para o cliente pagar. Não, a gente quer que o cliente cresça. E para a gente fazer o cliente crescer junto com a gente, é preciso olhar para a operação do cliente, é preciso indicar caminhos e trilhas ali, é preciso ensinar, educar. Depois da cultura, quando é uma empresa muito pequena que começa a crescer, ela precisa crescer ordenadamente. E às vezes acontece muito precocemente do gestor ali, do dono, do sócio, não ter braços. Então ele é o financeiro, um pouquinho. Sim. Ele é o gestor, um pouquinho. Ele é o vendedor, um pouquinho. Agora também ele precisa ser o social media. Agora ele precisa gravar podcast. Eu sou quase assim, tá? Agora... Eu só tenho 2 pessoas na minha equipe, então eu sou um pouquinho de... Eu sou apresentadora, sou roteirista. Não é a empresa, eu sou a vendedora, aí tem os meninos que editam. Pois é, você ainda tem que aprender a fazer a dancinha, você tem que aprender a encantar o cliente do digital, porque é um mercado totalmente novo, é um perfil totalmente novo, e você às vezes não consegue fazer tudo sozinho. Sim. Então tem opções, tem jeitos de fazer isso, crescer e ser leve. Uma das opções é a terceirização da mão de obra. Você não precisa contratar uma equipe seletista, porque vai sobrecarregar, vai pesar no teu orçamento, mas você pode contar com parceiros. E nós trabalhamos muito com parceiros. E isso funciona muito bem. Eu hoje não tenho mais braço para fazer tudo e olhar para tudo dentro do Contábil Cômodo, que cresceu exponencialmente, mas eu tenho com quem contar. Então, eu tenho esse departamento financeiro, mas eu terceirizo o departamento fiscal, departamento contábil, porque a legislação é complexa. Sim. E quem vai entender de imposto tem que estar olhando só para aquilo. Ele não consegue olhar para o cliente, olhar para o financeiro, olhar para a gestão, olhar para o podcast, Não, ele não consegue. É humanamente impossível. Mas dá para ele crescer ordenadamente. E aí eu entro nos processos, pessoas e tecnologia, que na minha palestra Dane-se Harvard, eu conto como foi que nasceu esse método invertido. Depois da pandemia, eu inverti a ordem que as empresas estavam implantando e eu foquei nas pessoas. E quando as pessoas estavam com saúde mental, estavam psicologicamente sendo tratadas e nós estávamos cuidando daquelas pessoas, daquele patrimônio, a gente foi implantar, revisitar, mudar, reconstruir os processos. Porque os processos antes da pandemia estavam falidos. Sim. E aí, para revisitar processo com as pessoas adoecidas, com medos e vulneráveis, não era possível. Depois dos processos, a gente foi olhar para a tecnologia. Porque as empresas que inverteram a ordem tinham aquelas ferramentas, os sistemas parados, estavam pagando sistemas caríssimos e não estavam entendendo por que as pessoas não implantavam, não faziam as mudanças, porque elas não estavam entendendo os propósitos. Qual era aquela cultura? Para que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer isso para perder o emprego? Então eu não vou ajudar. Então eu vou atrasar aqui esse processo de implantação de sistemas. Existe toda uma trilha, uma técnica, uma trilha do conhecimento que faz com que as empresas cresçam ordenadamente. Legal. Nath, mas para te consolar, eu acho que não tem negócio próspero que o dono não foi bombeiro do seu negócio por um tempo. Eu acho que o progresso precede uma desordem e talvez isso seja o sintoma de algo que é relevante, que entrega valor e que está crescendo. Eu acho assim também a questão... no início, claro, né? Você vai iniciar, só que às vezes a gente não acha pessoas capacitadas. Por quê? As pessoas, elas só querem o emprego, elas não querem realmente o trabalho, ir ali trabalhar. Às vezes não estão preparadas para ouvir, né? Eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com quem está começando, que não entende nada, porque a pessoa, ela vem disposta a aprender. E quando ela já tem algum conhecimento, ela quer fazer do jeito
quero fazer assim. Eu aprendi assim, fiz um curso, aprendi assim. Então, eu tive muito trabalho com equipe. No início, eu tinha uma equipe, só que depois eu fui fazendo. Falei, eu consigo. Até o momento, eu consigo. Hoje, já tô com 2 pessoas aí na equipe, tá crescendo, né? Tem o pessoal do estúdio também. Mas é você também achar as pessoas capacitadas para aquele trabalho, né? E não é só capacitação, porque a capacitação cabe a você, enquanto líder, contribuir com essa capacitação. Sim. A parte técnica, operacional, nós temos que ensinar, mandar Sim. para cursos, treinamentos, mas o alinhamento de propósitos é um grande desafio. Essa pessoa está alinhada com o propósito do NATCast, da sua empresa? Ela está alinhada com a sua cultura? Ela tem o seu jeito? Porque a empresa tem que ter o seu jeito, a sua cara. E tem que querer crescer junto, né? Tem que ter Principalmente no ambição. início, porque eu comecei do zero. Então, até eu ser vista, né? Que números, questão que o pessoal olha muito hoje, os números, demorou um tempo. Então, a pessoa tem que querer crescer também junto. E às vezes é difícil essa parte, né? Ô, Carla, fala pra gente um pouco da importância da saúde mental, né, dos empreendedores, do líder, dos empresários, porque a gente está nessa questão de ansiedade, de depressão, muitos líderes entrando em depressão, burnout. O que você pode estar falando um pouco do seu ponto de vista sobre, né? Que bom que esse assunto agora está tão em pauta, porque as pessoas antes já existia tudo isso, e as pessoas tinham vergonha, tinham receio de se posicionar. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não achar que tudo é um problema mental, né? Dentro do meu trabalho de mentoria, que eu tenho a mentoria chamada Empresárias de Valor, lá eu trabalho a maturidade emocional. Porque muitas vezes eu não tenho autoridade para falar em problemas de saúde mental, porque eu não sou psicóloga. Então, quando o problema é mental, eu realmente direciono para médicos parceiros que cuidam desse assunto. Legal. Mas muitas vezes o que aparece são pessoas imaturas que ainda não conseguiram entender que a vida ela é cheia, ela é repleta de dificuldades e de contrariedades. Então, dentro da mentoria, por exemplo, eu trabalho com as 4 virtudes cardeais, que precede de Aristóteles, que é um filósofo que trouxe para a gente essa forma de enxergar a vida, pautando, né, tendo como pilar na nossa vida a formação da maturidade. Então, por exemplo, a temperança. Então, as 4 virtudes cardeais são a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. E quando a empresária ela se dá conta de que existem esses 4 pilares, onde a temperança é a capacidade de você dizer não para os desejos, de dizer não para a impulsividade, né? Então, nós somos capazes de gestionar, de sermos senhoras de nós mesmas. No entanto, a gente não aprendeu isso na escola. Muitas vezes a gente não aprendeu da educação de nossos pais. A fortaleza é a capacidade que a gente tem que desenvolver de suportar o incômodo. E hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas desistindo, são pessoas que não querem chegar até o final dos processos. E às vezes no começo, né? Não é lidam porque com a frustrações, pessoa acha né? que o empreender vai ser fácil, né? Eu acho que o empreendedor trabalha mais do que quando você é CLT. Claro que sim, como a Soraya disse, não é só botar um terninho, um limite no cartão, né? E pronto. Não, então assim, muitas vezes o que acontece é a desistência por falta do quê? Da virtude da fortaleza, né? A gente tem a virtude da prudência, que também é o empresário, a empresária. Nós precisamos estar sempre de olho de como a gente está conduzindo o processo de tomada de decisões na nossa vida. E a prudência, ela pede para que a gente tenha o passo a passo da prudência, é a gente deliberar sobre o assunto, então é entender, conversar, né, pesquisar sobre o assunto, decidir e agir. Porque muitas vezes a gente não segue esse processo, a gente delibera, mas não decide. E aí não age. Ou a gente age sem deliberar antes.
Ou delega e a pessoa não fez, vai lá, ela não fez ainda, eu vou passar na frente e vou fazer. Porque não consegue esperar. Exatamente, porque Às não vezes tem a eu sou virtude assim. da paciência. E a Às vezes virtude eu da sou paciência é aguentar as contrariedades, né? Sim. E aí entra também a questão da comunicação. Porque quando se fala em comunicação, muitas vezes a gente pensa em folders, em e-mails, em comunicações formais, assim, dentro de uma empresa, mas a comunicação está nas conversas. As conversas, elas constroem ou destroem relações. E conversas de gente grande. Claro, conversas Né? responsáveis. Não dá para conversar com equipes imaturas como se a gente tivesse 25 anos também. E também não dá para a gente conversar se passando por mãe deles. Sim. Conversa de adulto, olhando nos olhos. E não é mandando e-mail, WhatsApp, né, Carla? Isso está faltando muito. É conversar Esse ambiente, aqui, senta aqui, vamos tomar um café ou um chá de erva cidreira, se for o caso, e vamos conversar. Olha para mim, olha para mim. Como a gente faz com criança, que a gente tem que abaixar para a criança. Quando você grita muito e a criança não atende, quando você pede e a criança não atende, tá faltando o quê? Olho no olho. Uhum. Abaixa, fala com ela. É um rapport, né? que a Faz gente ela fala. entender. E aí, passando por uma experiência recente de burnout, e aí compartilhando um pouquinho desse momento. Você passou? Eu passei. Eu tive Olha só. uma situação que eu não sabia que era. E só estava dormindo cada vez menos, até que chegou 30 minutos de sono por noite. E tinha Caramba! algo muito errado acontecendo, né? E os exames deram todos alterados, enfim. Então, foi brilhante a mentoria da Carla, né? Ela tá comigo aí há 1 ano nessa empreitada, né, Carla? E uma coisa que ela trabalha muito é sobre a agenda. E isso foi para quem tá sempre com sobrecarga de trabalho, a agenda vira fator decisivo na saúde mental do empreendedor. Então, aí a gente vai otimizando essa ferramenta, né? Então, não só trazendo o uso da agenda, mas dentro dos papéis que a gente precisa atuar a nível estratégico, tático, operacional, você distribui uma carga horária para cada uma delas. Pelo menos isso é abrir na caixa preta, né? De como eu faço isso, essa gestão da agenda. Então, eu separo pelos níveis que demandam atenção. Claro, a gente... Os mais importantes, Os mais né? importantes, dedicar um pouquinho mais de tempo. E ali, dentro daquilo, a gente consegue criar um certo alívio, realmente, de ter tudo muito programado. Não fica na cabeça, porque isso gera uma ansiedade de esquecer, né? Então, ter o hábito de andar com a agenda, inclusive no celular, porque aí qualquer coisa eu já coloco ali na minha agenda e já tiro aquilo da cabeça. Então, são ferramentas que vão se tornando essenciais à medida que a operação cresce ou que está num momento de rampagem do negócio, enfim, ou um momento de crise também. Então, acho que a agenda ela se torna um grande aliado aí para uma liderança mais eficaz também. E soltar, né? Você delegou, confia. Você ensinou? Você explicou? Confia no processo, né? Você No confia processo, Acho no que é a maior processo, eu dificuldade sempre de falo. todo mundo um pouco da paciência e o esperar. Ou da confiança. Porque eu acho se que- você não tem processo, você é o processo. Se a sua equipe não entendeu e está perguntando muitas vezes a mesma coisa para você, cometendo muitas vezes os mesmos erros, falhando, pecando na entrega, no jeito de entregar, alguma coisa ali precisa ser revisitado, olhado, e eles precisam entender, e você precisa entender por que você está apagando esses incêndios ainda. Se você já falou e está falando de novo, não ficou claro. E aí você vai olhar aquele processo. Pode mudar o processo quantas vezes você precisar, e o processo não é uma coisa que a gente pode comprar. Muita gente quer que eu venda processo. Eu entro na empresa e eu ajudo você a desenhar os processos. Você dono, você líder, você gestor, você equipe, você time, e esse processo precisa ser documentado e revisitado. E quando você chega à beira de um burnout, porque eu também estive no seu lugar, eu estava tomando aquele Zolpidem para dormir. Eu ainda não tinha feito nenhuma loucura, mas eu moro no 17º andar e o meu marido não dormia enquanto eu dormia. Ficava me vigiando e
quanto mais eu tomava remédio para dormir, mais eu precisava tomar ansiolíticos durante o dia. Eu já estava tomando 6 comprimidos de Ancitec por dia. Caramba. Então eu não dormia. Eu tinha uma amnésia, o meu corpo era desligado. E eu fui entender o que estava acontecendo. Uma sobrecarga absurda de informações, uma obesidade mental. Isso também é um problema muito sério na psicologia organizacional, que a gente fala. Você tem a sua agenda, você colocou tudo ali, então confia na sua agenda, você não vai perder aquele compromisso. Descansa para você poder olhar no outro dia para aquela agenda e cobrar de quem você precisar cobrar ou delegar. E delegar não é nem você delegar e voltar para ver se ele não fez e fazer, porque quando você delega com processos também, ele vai ter um prazo, um tempo para resposta, e delegar não é delargar. Confio no processo tanto que eu nem olho mais para aquilo, porque aí quando você olha já não dá tempo de você corrigir aqueles erros em tempo de não ser multado, principalmente quando a gente é contador, que o cliente paga a multa, né? E quando você mexe com dinheiro. E quando a gente fala de liderança, a gente também tem uma palavra que acompanha muito, que é a performance, né? Não tem como falar de liderança sem performance. A vida pessoal do líder impacta diretamente no resultado e na liderança dele. Então, quando a gente está falando de liderança, a saúde mental, a performance, conta muito. E nessa experiência que eu tive do burnout, eu percebi o quanto a alimentação, que ficava secundário, no momento que você está trabalhando ali 14 horas por dia, 16, muitas vezes, ou virava algumas noites, é impossível você ter o cuidado com a alimentação, com a academia, começa a ficar tudo secundário. Você respirava? Eu não respirava, eu prendia. Pois é, então assim... E o xixi? Eu não fazia xixi, gente, eu não lembrava, eu não podia parar, eu tinha que produzir. Mas eu acho que o contexto que a gente vive hoje em dia de mundo é um contexto que nos amplia, nos dá muitas possibilidades para muitos sims. E eu acho que a virada de chave do trabalho que a gente fez dentro da Prana é fazer com que a liderança toda entenda quais são os verdadeiros sims que elas têm que dar para a agenda dela. Porque na agenda não cabe tudo. E a gente recebe convite de tudo quanto é lugar. Isso. A gente estava até conversando, né, que tem um podcast disso, um podcast daquilo. Tá, mas a gente até pode falar desse assunto sobre vulnerabilidade da mulher, né? Mas não é a nossa praia. Mas não é o assunto do sim do momento. Não é isso que a gente quer nos tornar relevante, né? E o sim que eu falo pra você é o não que eu falo pra mim, muitas vezes. Claro, exatamente. Né? Então eu sempre digo, digo, o não da sua sanidade. Até pra falar eu te amo, eu estou em primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, não tem liderança, não tem empresa, não tem gestão, não tem cultura, não tem propósito, tem processo, tem nada. Então, e aí, o conselho que eu dou, trás. né, um exercício que pode ser feito para quem está ouvindo a gente, é olhar para essa agenda semanal, se é que a pessoa tem, que seria muito bom se ela tivesse, e entender o que está preenchendo, quais são os nãos que estão preenchendo aquela agenda. Porque muitas vezes tem muito não que você deveria ter dito, mas está colocado na sua agenda como sim. Legal. Fazer são as concessões. As escolhas, Quantos nãos eu falei pra você, Nath, antes de estar aqui? Gente, vários. Essa mulher, olha, foi difícil, mas ela tá aqui. Mas hoje eu estou aqui. Grande sim hoje, Nath. E estar inteira faz toda a diferença. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, e também quero agradecer a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada.
Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Meninas, antes da gente encerrar, né, gostaria que cada uma aí falasse seu Instagram, onde o pessoal localiza vocês. O meu é Soraya Como, do Oficial. Legal. Soraya, quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa? Que se olhem, que se amem, que tenham amorosidade, que sejam generosos consigo mesmo, porque isso faz de você um grande líder. Legal. Muito bom. O meu é a Carla Teixeira, Carla com K, no Instagram. E talvez a mensagem que eu queira deixar hoje, bem concreta, porque dentro da minha mentoria eu trabalho muito para a prática das coisas, não ficar só na teoria, embora a teoria seja fundamental. Eu acho que é importante justamente perceber com cuidado e com clareza quais são os sims e quais são os nãos que você tem dito. Porque tem sim que deve ser não. E tem não que deve ser sim. Viu, Soraya? Tá vendo? O meu é @pranaestampa. Então, parte de tecidos, estampas. A gente praticamente conversa com todos os nichos aí de comunicação visual, do vestuário e do material promocional também. E a mensagem para liderança, e aí para quem é o empreendedor, eu vou me direcionar para eles, de que muitas vezes, por ter uma liderança muito paternalista, muito fraterna, a gente quer investir em quem não está muito preocupado com a própria carreira. Então isso para mim foi uma virada de chave, entender que não tem como ensinar quem não quer aprender, né? Então acho que fica uma reflexão aí porque não é só de treinamento e nem só motivação. Muitas vezes é entender que o outro também precisa participar e ter esse desejo de alavancar a carreira. Legal, meninas, quero agradecer por vocês estarem aqui, né, no podcast, pela gente falar sobre esse tema que é importante, falar cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre a liderança também. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, comenta o que vocês acharam desse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.